E aí, gente, eu sou o Fernando, sou um dos monitores de cálculo 1 e estou aqui com vocês para resolver a terceira questão, né, a limite 3 da terceira questão. E para calcular esse limite, eu tô passando adiante das propriedades, né, estou considerando que vocês já sabem utilizar bem as propriedades. Fizemos o limite 1 utilizando propriedade, certo? O limite 2 nós já utilizamos propriedade da substituição direta. E a propriedade da substituição direta é extremamente útil, tá? Como é que ela funciona? Não, antes eu já trabalhei isso, eu vou eu vou reiterar. Ela funciona para quando a função ela é uma função polinomial, quando é uma função racional, certo? Uma função polinomial racional. E o A, a letra A, né, no caso o ponto onde a gente está se aproximando, ele pertence ao domínio, ok? Se isso acontece, então o limite de f de x quando x tende a é o próprio f de a, a aplicação da função no ponto. Então vamos ver aqui, para quando se f de x, um f de x for igual a um g de x, quando x for diferente de a, então a gente tem que o limite de f de ou é o limite de f de x. Errei aqui. O limite de f de x quando x tende a vai ser igual ao limite de g de x quando x tende a, desde que o limite exista, certo? Como isso acontece quando eu tenho um polinômio, quando tem uma função racional em que o denominador ele tem, se eu tentar fazer a substituição direta, eu percebo, por exemplo, que não é possível, que eu vou encontrar uma indeterminação. Significa que no ponto eu não tenho a função, no caso, aplicada, a definida em A. Mas se eu conseguir eliminar o fator que anula o numerador e o denominador, que seria um fator do tipo x menos a, eu vou encontrar uma função que é igual à anterior, mas que ela apresenta a definição no ponto, que antes havia problema, entendeu? Que é assim, ó. Então as duas funções elas são iguais quando x é diferente de a, né? Quando x é diferente do ponto de análise. E aí o que a gente consegue disso, que o limite de g de x quando x tende a a, se ele existir, né, ele vai exatamente ser igual ao limite anterior, o limite de f de x quando x tende a a, ok? E aí vamos fazer a questão 3. Questão 3 aqui, a gente pode fazer a substituição direta, ok? Mas a gente vai acabar encontrando menos 8 mais 8, que é 0, certo? A gente vai encontrar 16 menos 4 menos 12. Então a gente acha uma indeterminação. Indeterminação. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar manipular algebricamente, né, essa questão, esse problema, essa função. Vou colocar do seguinte modo: manipulação algébrica, certo? Então, o que vai acontecer é que o f de x, que é igual a 2x mais 8, dividido por x quadrado mais x menos 12, eu vou precisar fazer uma fatoração do numerador com o denominador para encontrar, ficar explícito, o fator que eu vou precisar anular, certo? Em cima eu vou ficar com x, 2x mais 4, e no denominador eu não tenho de cara como fatorar, eu não tenho um produto notável, mas eu sei uma das raízes, certo?
uma das raízes é menos 4, porque se eu substituir menos 4 em x² mais x menos 12, eu encontro zero. Se eu sei disso, posso utilizar o método da substituição, o método da soma e produto, certo? Vou colocar aqui, método da soma e do produto, certo? E aí como é que a gente faz? A gente tem uma das raízes, né? Vou considerar que x1 é uma das raízes, x igual a menos 4. A gente tem b e a, certo? Da função, a gente tem que b é igual a 1 e a também é igual a 1. Então isso nos leva que x1 mais x2 são iguais, é igual a menos b, que é 1, sobre a, que é 1, certo? Então apenas menos 1. Se eu escolhi que x1 fosse menos 4, então eu vou ter que x2 vai ser igual a quanto? A 3, né? Isso aqui é o menos 4. Eu vou ter que x é igual a 3. Faz sentido? Se eu substituir um denominador x igual a 3, eu vou ter 9 mais 3 menos 12, que vai dar simplesmente 12 menos 12, certo? Agora, sabendo quais são as raízes, certo? As raízes aqui, ó, e aqui, eu posso fazer a forma fatorada do denominador, que vai ser x mais, né, 4 vezes x menos 3, certo? O fator em comum está aqui, ó, x mais 3 com x mais 3, é o fator problemático. Eu vou encontrar que isso é a função 2 vezes x menos 3, ok? Ok. E enquanto esse fator que sobrou, será que ele vai ter algum problema se eu tentar substituir x igual a menos 4? Não, né? Seria ter problema se fosse x igual a 3. Então, eu posso fazer a substituição direta de g de x, que é esse 2x menos 3. Correto? Então vamos lá fazer limite. Vou colocar limite de f de x quando x tende a a. Tende a a não. Aqui tem um número mesmo, tende a menos 4. É igual ao limite igual ao limite de g de x quando x tende a menos 4. Agora, qual é o limite de g de x quando x tende a menos 4? É 2 dividido por x menos 3, ou então, no caso, menos 4 menos 3, que dá menos 7. E aqui está o nosso resultado, ok? Então, até a próxima.